Luiz Inácio Lula da Silva, universally known as Lula, is one of the world's most remarkable, influential, and charismatic figures. Lula grew up in extreme poverty in northeast Brazil and did not learn to read until he was 10. He became a union leader, founded a new political party to oppose Brazil's military dictatorship, and then, after 3 straight election defeats, became his country's president in 2003. Overwhelmingly re-elected in 2006, he led Brazil's extraordinary growth, leaving office with an unprecedented 86% approval rating. But now, his legacy is at risk. His party and he are embroiled in a massive scandal. Brazilian politics are in chaos, and many believe that democracy itself is imperiled. I sat down with the ex-Brazilian leader in Sao Paulo on Friday at his institute to discuss the scandal, the ongoing effort to impeach his protege, Brazilian President Dilma Rousseff, as well as his views on a variety of other critical political debates. Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela entrevista. Quero começar com a investigação Lava Jato. Em 2008, o Wall Street, nos Estados Unidos, criou, com fraude e outras ações corruptas, uma crise econômica horrível que gerou sofrimento intenso para muitos países no mundo, incluindo o Brasil, que continua até hoje. E o fato mais incrível, não tem nenhum grande empresário que foi para a prisão ou sofreu consequências legais por esses crimes. E esses eventos criaram essa percepção que os grupos mais poderosos, mais ricos, têm imunidade sob a lei. E só os pobres, pessoas sem poder, são punidos por crimes. Mas aqui no Brasil, com o Lava Jato, a gente está vendo o oposto. Os brasileiros mais ricos, mais poderosos, estão indo para a prisão. Bilionários, magnatas, figuras na quase todos os partidos. Eu sei que o senhor tem muitas críticas desse processo. Eu também fiz reportagem sobre o comportamento do juiz Sérgio Moro, tornou política. Mas concorda que tem um aspecto positivo com esse processo que está mandando o sinal forte que todos, independente de poder, posição, riqueza, são sujeitos à lei? Olha, primeiro o PT e o governo, e eu pessoalmente, não temos que ficar zangado com o processo de investigação. Porque o governo tem muita responsabilidade pelo que está acontecendo. Ou seja, foi exatamente no governo do PT que nós criamos todas as condições para as instituições funcionarem corretamente. Foi no nosso governo que nós consolidamos a autonomia do Ministério Público, escolhendo sempre o procurador que a categoria quer que escolha. Fomos nós que fizemos a Polícia Federal funcionar, investindo muito na contratação de pessoas e investindo muito na inteligência e na autonomia da Polícia Federal. Fomos nós que criamos o Portal da Transparência. Fomos nós que criamos uma lei que permite que qualquer jornalista tenha toda a informação que quiser todo o santo dia do governo. Fomos nós que fortalecemos a Controladoria Geral da República, que investiga cada ministério e que manda os processos para o Tribunal de Contas da União. E fomos nós que estabelecemos, junto com o Tribunal de Contas, um processo de maior agilidade do Tribunal de Contas da União. Então, o governo tem responsabilidade por tudo que está acontecendo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho importante que, pela primeira vez, rico esteja sendo preso. Porque aqui no Brasil, prendia-se um pobre porque roubava pão, mas não prendia-se um rico porque roubava 1 bilhão. Prendia-se um pobre porque roubava remédio, mas não prendia um cidadão rico que sonegava imposto de renda. Esse é um aspecto positivo? Esse é um aspecto positivo. Aspecto positivo que eu acho muito importante, e isso faz com que a gente possa sonhar que um dia esse país seja um país realmente sério. O que eu acho negativo? E é uma pergunta que eu faço todo santo dia a mim mesmo. Será que para você fazer o processo de investigação que você está fazendo, é preciso fazer disso um Big Brother? É preciso fazer disso um espetáculo de pirotecnia todo santo dia, sem levar em conta que você pode estar condenando por uma manchete de jornal ou por uma reportagem na televisão alguém que depois venha a ser inocente? É possível fazer essa mesma investigação, prender as mesmas pessoas sem fazer a pirotecnia? Eu acho que é. É possível analisar quanto é
que está custando essa operação e, ao mesmo tempo, quanto é que ela vai reverter aos cofres públicos e quanto ela está custando ao Brasil? Quanto que essa operação está implicando no custo do PIB, no custo do desemprego, na quantidade de dinheiro que deixou de ser investido nesse país? Mas o senhor acha que esse processo é sobre destruindo o PT, porque 60% dos membros dos políticos que são acusados do Lava Jato, por exemplo, são membros do PP, o partido na direita, não o PT. Eu vou entrar nessa história do PT, sabe, que eu espero que haja uma pergunta específica sobre isso, que é o seguinte. Primeiro, quando você faz uma lei e você estabelece condições das instituições funcionar corretamente, não tem proteção. A única proteção é a pessoa andar de acordo com a lei. É a pessoa fazer as coisas corretas. É as pessoas não cometerem erro. E se o PT comete erros, o PT tem que pagar como qualquer outro partido político tem que pagar, ou como qualquer outra pessoa que não pertence a partido político. Afinal de contas, a lei é para todos. É assim que a gente consolida a democracia no Brasil e em qualquer parte do mundo. Segundo, o que eu acho estranho na delação premiada, eu denunciei isso em dezembro de 2014, não é agora. O que eu acho esquisito é o processo de vazamento seletivo das notícias, normalmente contra o PT. Quando sai uma denúncia de um outro partido político, não passa de uma letra pequena nos jornais, 5 segundos na televisão. Quando é uma coisa contra o PT, é 20 minutos na televisão e é a primeira página de todos os jornais. Numa demonstração clara e visível que há a tentativa há 2 anos da criminalização do PT. Então, vamos discutir nessas críticas daqui a um minuto, mas quero perguntar, várias vezes o senhor chamou esse processo do impeachment contra o presidente Dilma de golpe. E a Constituição brasileira prevê explicitamente o impeachment e também esse processo é sob a autoridade do Tribunal Supremo com 11 membros, 8 que foram apontados do PT, 3 para o senhor, 5 para o presidente Dilma. E também esse tribunal já tomou decisões importantes em seu favor. Como pode chamar esse processo de golpe? Mas tomou decisões contra também, muitas. Ou seja, deixa eu lhe dizer... É sempre em todos os tribunais. Mas como pode ser um golpe quando é sob a autoridade um tribunal assim? Eu vou lhe dizer porque é um golpe. É um golpe porque, embora esteja previsto na Constituição brasileira o impeachment, para que a pessoa seja vítima do impeachment, é preciso que ela tenha cometido um crime de responsabilidade. E a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Portanto, o que está acontecendo é a tentativa de algumas pessoas tentarem chegar ao poder desrespeitando o voto popular. Ou seja, qualquer um tem o direito de querer chegar à presidência da República. Qualquer um. É só disputar. Eu perdi 3 eleições, 3, não encurtei o caminho, esperei 12 anos para chegar à presidência da República. Portanto, qualquer pessoa que quiser chegar à presidência da República, ao invés de querer derrubar o presidente, é melhor concorrer a uma eleição como eu concorri 3. Perdi e não fiquei zangado. Então, eu acho que por isso que o impeachment é ilegal, porque não tem crime de responsabilidade. Na verdade, eu acho que as pessoas querem tirar a Dilma, sabe, desrespeitando a lei, cometendo, na minha opinião, um golpe político, porque isso é golpe político. Não pode ganhar a eleição. Mas quero perguntar, o PT pediu um impeachment dos 3 presidentes antes da presidencia do senhor. O senhor acha que os 3 presidentes cometeram crimes de responsabilidade que justificaram o impeachment? Não, veja, o PT tinha pedido o impeachment para o Collor e aconteceu porque tinha cometido o crime de responsabilidade. Do Fernando Henrique Cardoso, a Câmara nem aceitou. A Câmara nem aceitou o pedido de impeachment, portanto, morreu ali mesmo. Tá? Talvez porque não tivesse crime de responsabilidade. Agora, esse pedido de impeachment também poderia ter sido recusado. Por que ele foi colocado, por que foi aberto o processo e foi constituída a comissão? Porque o presidente da Câmara ficou zangado
porque o PT não votou com ele na comissão de Quero ética. perguntar sobre E ela. ele resolveu se vingar do PT, sabe, tentando criar o impeachment da presidenta Dilma. Tá O que bom. eu acho um abuso muito grande nesse momento Então, político. eu quero perguntar sobre o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, porque a evidência da corrupção dele é esmagadora. Descobriram contas do Swiss Bank com milhões de dólares sem explicação. Além disso, ele claramente mentiu para o Congresso quando ele negou que tem contas em bancos estrangeiros. Como explicar para estrangeiros, ou para brasileiros também, como um político tal corrupto pode permanecer não só um líder do Congresso Nacional, mas também liderar o processo do impeachment contra o presidente da República? O que é mais grave é como é que a imprensa trata ele com uma certa normalidade e não trata a Dilma com normalidade. Ou seja, na verdade, a Dilma está sendo julgada por pessoas que são acusadas e ela não tem uma acusação contra ela. A acusação que tem das pedaladas não foram crime, não foram cometidas, sequer foi julgadas as contas da Dilma pelo Congresso Nacional. Como explicar isso? Porque acho que tem Não muitos tem- estrangeiros que não podem entender. Não tem explicação a não ser o domínio da insanidade mental de algumas pessoas nesse país. O Congresso Nacional poderia se respeitar, sabe, levando em conta que não existem condições políticas de fazer o julgamento da Dilma tal como eles estão fazendo. O Eduardo Cunha não tem respeitabilidade, nem congressual, nem na sociedade, para fazer isso. Mas acontece, às vezes, até com uma certa proteção de determinados setores da mídia nacional. O que eu acho muito grave. O que me preocupa mais em tudo isso é que o Brasil só tem 31 anos de democracia. É o mais longo período de democracia continuada nesse país. E o que nós estamos fazendo nesse momento é tentar brincar com a democracia. E com a democracia a gente não brinca, porque toda vez que a gente brinca com a democracia, toda vez que a gente nega a política, o que vem é pior. Então, existem fortes evidências mostrando corrupção dentro dos partidos da oposição do governo do PT. Isso é bem claro. Mas o senhor concorda que também que tem um problema grave com corrupção dentro do PT? Deixa eu lhe falar uma coisa. Até agora, na verdade, o que existe é um processo de delação. No caso do tesoureiro do PT, ele foi condenado num processo de delação que ainda está num processo que vai ser julgado. Ele disse que não fez. Ora, na delação premiada, você tem a tese da concussão, ou seja, o empresário que está preso, ele vai se livrar da sua prisão tentando jogar a culpa do crime em cima de alguém. Qualquer dia alguém pode citar que você, sabe, foi beneficiado com a doação de uma empresa. O que eu acho fantástico e hilariante é que as empresas têm dois cofres. Um cofre de dinheiro honesto e um cofre de dinheiro corrupto. O cofre de dinheiro honesto é para o PSDB, é para o PMDB, é para os outros partidos. O cofre de dinheiro podre é para o PT. É no mínimo insanidade mental acreditar nisso. Mas É no mínimo a gente deixar de compreender que nesse momento histórico, e não estou dizendo que o PT não tem culpa, não, e se o PT tiver culpa, tem que pagar como qualquer outro partido. Tá? O PT não é imune. O que eu estou dizendo é que nesse Mas momento... tem um problema grave. Nesse momento histórico, o que existe é a tentativa de criminalizar o PT, de tirar a Dilma e de tentar evitar qualquer possibilidade do Lula voltar a ser candidato a presidente nesse país. Entendo os motivos e tudo isso, mas quero só ficar bem claro sobre essa questão. Se o senhor acredita que, claro, tem muitos problemas intensos, acho que pior, em muitos casos, com corrupção em outros partidos, incluindo partidos que está liderando o processo do impeachment contra Dilma. Mas também o senhor é um das fundadoras do PT, uma pessoa mais importante dentro do PT com o presidente Dilma, aceita que tem um problema grave com corrupção dentro do seu partido. Eu acredito que tem problema no meu partido. Não acredito que... Eu vou lhe contar uma coisa. Quando começou o mensalão,
determinados setores do meio de comunicação dizia que era o maior processo de corrupção da história do planeta Terra. Depois foi chegando o processo, foi ficando difícil de provar. Foi ficando difícil. Ou seja, aí, para consolidar o processo, inventaram a história, sabe, da lei do domínio do fato, a teoria do domínio do fato. Ou seja, eu não preciso ter provas. Sabe, você é o chefe da redação, você é o culpado. Foi assim que aconteceu no Mensalão. E agora eles estão construindo uma outra tese. Você veja que nós fizemos a campanha em outubro de 2014, uma revista escreveu uma manchete: Lula e Dilma sabia de tudo, tá lembrado? Sim, claro. Você tá lembrado? Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu estou há 2 anos. Todo santo dia tem um artigo. Todo santo dia tem um Twitter. Todo santo dia eu recebo a informação. Olha, prenderam tal pessoa que vai dizer que o Lula está envolvido. Para ser claro sobre esse ponto, quero só ficar claro com isso. O ex-líder do PT no Senado, o Decidio Amaral, disse que o senhor sabia sobre os esquemas da propina e também comandou isso. Deixa eu lhe falar, o Delcídio queria escapar da cadeia. O Delcídio é uma pessoa que tinha uma forte relação com a Petrobras antes do PT. Ele teve forte ligação com a Petrobras no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele teve várias ligações com a Petrobras porque ele foi do setor durante muito tempo. Ou seja, o Delcídio mentiu descaradamente. Com qual motivo? Para sair da cadeia, obviamente. Tá. Para sair da cadeia. Muitas pesquisas agora revelam uma forte e extensa indignação com o governo e com o PT, incluindo entre pessoas que foram apoiadores do PT durante há muito tempo. O senhor acredita que toda essa raiva para o PT é ilegítimo ou aceita que um partido é válido? Veja, eu não acredito que o ódio estimulado contra o PT vai prevalecer a vida inteira. Hoje, nós estamos vivendo um momento em que o ódio é estimulado 24 horas por dia contra o PT. O partido que mais fez política social nesse país e o partido que em apenas 12 anos mudou a história desse país. Demos cara aos trabalhadores, demos cara e cidadania aos pobres desse país, demos tudo o que eles nunca tiveram. Por isso, o ódio estimulado de pessoas que não sabem repartir os espaços públicos com aqueles do andar de baixo. Eu estou tranquilo, e é por isso que eu discuto essa coisa com muita tranquilidade, porque eu tenho dito o seguinte: eu duvido que tenha um empresário, amigo ou inimigo, que diga que um dia discutiu 10 centavos comigo. Veja, eu tô vendo as coisas acontecerem, eu estou vendo as mentiras que são contadas, eu estou vendo as invenções que estão fazendo contra o Lula, sabe, inventar um apartamento para mim, alguém vai ter que me dar aquele apartamento. Mas aceita que tem muitas pessoas, incluindo apoiadores do PT, que está sofrendo muito por causa da economia. Claro, aceita isso. Sim. E o governo do PT, eu sei que tem muitas causas que não tem nada a ver com o governo, coisas sobre a economia global e outras coisas com a China, mas também tem a culpa para o presidente Dilma parece sofrendo. Veja, vamos entrar na parte econômica agora. Vamos entrar na parte econômica. Veja, o Brasil hoje está sofrendo os efeitos mais perversos de uma crise mundial causada pelo sistema, sabe, econômico do mundo. Ou seja, foi exatamente nos Estados Unidos que começou a crise econômica mundial. Né? E ela ficou muito mais grave com a quebra do Lehman Brothers, que até agora já se gastaram 13 trilhões de dólares e não conseguiram resolver o problema da crise. Em 2009, na primeira reunião do G20, eu propus na reunião que se a gente quisesse resolver o problema da crise, ao invés da gente conter os gastos, a gente deveria fazer investimento nos países mais pobres para ajudá-los a ter dinheiro barato para que eles pudessem começar a se desenvolver.
Nós discutimos que era preciso não ter protecionismo. Era preciso abrir o comércio, sabe, sobretudo para favorecer os países mais pobres, sobretudo da América Latina e África. Todo mundo concordou, isso está no primeiro documento feito em Londres. Entretanto, cada país votou e cada país fez o seu protecionismo. Na verdade, eu fiz crítica em 2009 dizendo que o problema da crise econômica era a falta de liderança política. A política mundial foi terceirizada. São burocratas de segundo escalão, de primeiro escalão, que tomam decisões importantes e os dirigentes se escondem, não aparecem. Mas agora o governo brasileiro é totalmente livre de culpa com esse problema. Eu vou entrar no Brasil agora. Tá. Eu só queria situar a crise. Entendo. Só queria situar a crise. Não é possível, a crise na Europa já está durando, sabe, todo esse tempo. Não é possível que os Estados Unidos não tenham resolvido o problema da crise. Ou seja, tudo isso porque eles contiveram o consumo, sabe, que é o que pode motivar a produção, a industrialização de um país. Pois bem, aqui no Brasil, veja, durante o ano de 2011 e 2014, o Brasil fez uma política de desoneração e isenção fiscal muito grande. O governo abriu mão de quase 500 bilhões de reais para continuar fomentando o crescimento econômico. Foi isso que permitiu que nós chegássemos em dezembro de 2014 com 4,3% de desemprego no Brasil. Parecia a Finlândia, parecia a Noruega, era tão baixo o nível de desemprego. Pois bem, só que o governo não percebeu que esse processo de desoneração e isenção fiscal esvaziou o caixa do governo, diminuiu a capacidade de arrecadação. Ora, obviamente que a Dilma não quis mudar isso durante o processo eleitoral. Depois das eleições, quando a Dilma ganha as eleições, assumindo um compromisso explícito com o povo brasileiro, sabe, a Dilma propõe um ajuste fiscal e ela começa mexendo exatamente em alguns direitos elementares dos trabalhadores. Coisa pequena. E isso jogou, sabe, grande parte do nosso público contra nós. Tá? E não conseguimos reverter até hoje. É por isso que eu tenho discutido com a presidenta Dilma e eu tenho dito para Dilma, a única chance de reverter esse quadro é a gente apontar com uma política econômica que gere expectativa e esperança para a sociedade brasileira. Aquelas pessoas que tinham aprendido a subir um degrau na escada da escala social não pode cair. Essas pessoas têm que permanecer. Por isso é preciso ter uma política econômica voltada para estimular o financiamento, o crédito, o consumo, a microindústria, a média indústria, ou seja, fazer algo que faça a roda gigante girar para frente. É possível para justificar os programas de austeridade que o governo está impondo agora e essa vai piorar se o governo troca para outros partidos? Deixa eu te falar uma coisa para você, não tem austeridade. Não tem nada aqui no Brasil? O que você tem é a constatação que não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, você não pode gastar. Isso vale para minha casa, vale para a tua, isso vale para o governo, vale para uma empresa. Ou seja, o governo diminuiu a sua capacidade de arrecadação porque o governo acreditou que a economia mundial iria se recuperar muito rapidamente e ela não se recuperou e o Brasil não se recuperou. Agora, o que você tem que fazer? O governo não pode ficar mais um ano falando em corte. O governo agora tem que falar em crescimento, sim, tem que falar em investimento. Se não tem dinheiro público no orçamento, nós temos que fazer financiamento, nós temos que procurar parceiros, temos que construir projetos estratégicos com outros países. Porque agora, em época de crise, a gente tem que fazer aquilo que a gente não consegue fazer em tempo de normalidade. Você tem que ser mais ousado, mais corajoso e fazer coisa nova. Existe crença comum no Ocidente que o PT é parecido com os partidos da esquerda, por exemplo, como na Bolívia, ou Venezuela, Cuba, Equador, e que o senhor e Dilma querem colocar o Brasil no mesmo caminho. E também estou ouvindo muito isso aqui no Brasil, entre brasileiros. Isso é verdade? Quais são as diferenças principais entre o PT e esses partidos? Não seja injusto com o PT, pelo amor de Deus, porque o PT tem muita ligação com o SPD alemão, com o Partido Trabalhista inglês, com
o Partido Socialista Francês, com o Partido Quais são as Socialista diferenças Espanhol. O PT tem muita principais relação. O PT, veja, entre o PT e os partidos da esquerda na América Latina? Deixa eu lhe falar, Tá. o PT, ele é o maior partido de esquerda da América Latina. O PT definiu, o PT nem sequer definiu o tipo de socialismo que o PT quer, porque o PT diz que o socialismo será a construção, sabe, será construído pelo povo, não será o PT que vai dizer, meia dúzia de intelectuais, dizer que tipo de socialismo nós queremos. O PT é um partido muito mais aberto do que outros partidos de esquerda na América Latina. Tá. O que nós somos é maior, sabe? O partido é um partido muito plural. Não tem nenhum partido no mundo que seja democrático e aberto como o PT. Dentro do PT convive tudo que você imagina. É como se fosse uma arca de Noé. Ou seja, qualquer pessoa e qualquer pensamento político ele pode entrar no PT. O que ele precisa ter consciência é que quando o PT decide, aquilo que o PT decidiu passa a ser obrigação de todos os petistas. O senhor fez uma coletiva 2 semanas atrás para o mídia internacional e disse alguma coisa muito interessante sobre o juiz Sérgio Moro. O senhor disse que ele é uma figura inteligente, competente, mas, para usar suas palavras, sendo humano, pessoas com muito poder e muita adoração são vulneráveis à tentação, ao abuso do poder. Isso se aplica para o senhor também? É que eu não tenho nenhum poder. Não tem nenhum poder? Eu não tenho nenhum poder. Eu, quando tive poder, que eu era presidente da República, a coisa que eu mais me orgulho é que nunca a sociedade participou de deliberações tanto quanto participou no meu governo. Quando teve poder, ou se o senhor tem poder na futura, isso se aplica para o senhor também? Essa principal? Que a pessoa com muita adoração, muito poder, são vulneráveis à tentação do abuso do poder? Eu acho que todo mundo com muito poder é vulnerável. Que a gente... E sobretudo, não é todo ser humano que consegue suportar, sabe, a popularidade, a mídia, a fotografia, uma imagem, sabe? Isso pode prejudicar muita gente. Eu já vi muita gente, desde jogador de futebol, a jogador de beisebol, sabe? A jogador de snooker, a juiz, a presidente da República, a deputado, a senador, se prejudicar. O senhor também precisa lutar contra esse perigo? Lógico. Desde quando eu era dirigente sindical, eu sempre tive consciência de não me permitir deixar influenciar pelo sucesso da mídia. Eu sei quanto é bom sair na capa de um jornal. Eu sei quanto é bom sair na capa de uma revista. Eu sei quanto é bom aparecer na televisão todo dia. Agora, se você não tiver cuidado e não tiver senso de responsabilidade, você pode enveredar por um caminho totalmente equivocado. E eu vou dizer para você uma coisa. Todo homem que se acha imprescindível, todo homem que se acha insubstituível, começa a virar um ditador. E quando começa a virar um ditador, isso é muito ruim. Quero discutir o papel mídia brasileiro, incitando os protestos e pressionando a saída da Dilma. Como uma jornalista que não é brasileiro, mas mora aqui no país há muito tempo, estou chocado com o mídia aqui, como organizações Globo, Veja, Estadão. Estão tão envolvidos no movimento contra o governo, defendendo os partidos da oposição. Eles fingem ter imparcialidade, mas na realidade agem como principal ferramenta da propaganda. O controle das organizações do mídia por poucas famílias muito ricas aqui no Brasil é um perigo para a democracia? É. Por quê? Deixa eu lhe falar uma coisa, porque eu penso que o que é ideal no mundo, o que seria ideal, era que você tivesse uma imprensa altamente democrática, que tivesse sua opinião política e ela fosse expressa no editorial, mas que fosse muito, muito fiel aos fatos. Que não tivesse versão, que tivesse os fatos. Bem, pois bem, aqui no Brasil hoje você não tem partido de oposição. Aqui no Brasil hoje quem faz oposição é, na verdade, a mídia.
O Globo, Você tem 3 jornais, Sim, 3 revistas sim. e os canais de televisão que faz oposição aberta ao governo. Sim. Convoca passeata, convoca protesto. Estão estimulando ódio. Veja, eu perdi 3 eleições. E cada eleição que eu perdi, eu voltava para casa. Eu ia lamentar com a minha mulher, ia lamentar com meus companheiros do PT. E esperava 4 anos para me preparar. Perdia outra vez. Voltava para casa, ia me lamentar, sabe? Perdi outra vez. Até que um dia eu ganhei. E eles não sabem perder. Eles não sabem perder, ou seja, eles perderam uma eleição da Dilma. Sabe? E eles continuaram no palanque até hoje. Como o partido é frágil, a imprensa assumiu o papel de ser o partido. Isso é grave, isso é um risco para a democracia. Isso é um risco para a democracia. Veja, eu quando terminei o mandato em 2010, nós tínhamos feito uma Conferência Nacional de Comunicação. E nós preparamos um anteprojeto de regulação, que poderia ser modelo americano, modelo inglês, modelo francês, sabe? Nada modelo Cuba, nem nada modelo China. Ou seja, lamentavelmente não foi encaminhada ao Congresso Nacional, porque a nossa regulamentação é de 1962. A gente não tinha internet, a gente não tinha fax, a gente não tinha nada. Não tinha TV digital, não tinha satélite, não tinha nada. A nossa regulamentação é de 62. E eles não querem mudar. Ora, então eu penso que esse é um tema, é um debate que vai voltar. Mas essas organizações do média, pelo menos aceitaram, ou talvez apoiaram, a candidacia do senhor na 2002, 2006. Concorda com isso? Não. Em 2002, veja, em 2002 estava certo que eu ia ganhar as eleições. Em 2002 eu nunca tive preocupação porque algo me dizia que aquela eleição era minha vez de chegar à presidência. Obviamente que a imprensa não foi hostil a mim. Mas em 2006, eu era presidente da República e eles davam mais destaque a uma candidatura que estava em 4º lugar do que a minha candidatura que estava em 1º, era presidente da República. Eles trabalharam o tempo inteiro para eu perder as eleições em 2006. Quando o Alckmin foi para o 2º turno, eles festejaram, sabe, que eu ia perder as eleições. O que aconteceu é que o Alckmin teve menos votos no 2º turno do que no 1º turno e eu fui para 62% dos votos. Eles imaginavam que eu não ia ter sucessor para fazer. Imaginavam que, sabe, o Serra seria o presidente em 2010. De repente, nós apresentamos uma mulher que não tinha experiência política, uma mulher de esquerda, que tinha ficado 3 anos e meio na cadeia, que tinha sido torturada e que não tinha nenhuma experiência política. Sim. Tá? Pois bem, essa mulher foi eleita presidente da República. Tá? Diga-se de passagem, fez um bom primeiro mandato. Tá? A queixa que se tinha contra a Dilma é que ela não gostava de conversar, que ela não gostava de fazer política, mas isso é de menos. Tá? O dado concreto é que chega nas eleições, outra vez apostaram que a Dilma ia ser derrotada. A Dilma vai ser derrotada, a Dilma não... Sabe? Ela ganhou. E aí, eles ficaram ensandecidos. Ensandecidos. Até hoje não aceito. Até hoje não aceito. Sim. Até hoje não aceito, gente. Até hoje não aceito. Quero trocar um pouco o assunto. Quando apareceu reportagem sobre como o NSA está fazendo espionagem contra o Brasil, o senhor, como a Dilma, denunciou isso muito intenso, falando que é uma invasão da privacidade extrema. E disse a mesma coisa quando suas conversas privadas foram divulgadas do juiz Moro. Mas, recentemente, esse mês, o governo, um novo lei, o antiterrorismo lei, foi aprovado com o apoio forte do governo do presidente Dilma, que dá muito poderes de espionagem para o governo do Brasil. Essa é uma contradição que o senhor pensa sobre essa lei? Eu era contra a lei. Eu era contra, veja, porque eu acho que o Brasil não pode trazer para o Brasil o padrão de discussão do terrorismo dos países que vivem essa questão do terrorismo. O Brasil, graças a Deus, não tem esse problema.
apesar de muita gente de vez em quando dizer que o Brasil tem que se preocupar com isso, nós fizemos... Acho que o governo está explorando esse medo. Não, é que o governo ficou preocupado com as Olimpíadas, o governo ficou, sabe, eu acho que houve um exagero. Esse país é um país em que as pessoas não têm o hábito de terrorismo. Mas esse poder da espionagem que agora o governo brasileiro tem é muito perigoso. Eu não gosto disso, eu não gosto. Deixa eu te contar uma coisa para você. Eu tenho muito medo de você transformar o aparelho de Estado, sobretudo o aparelho policialesco do Estado, muito forte. Eu tenho medo, porque isso se volta contra a democracia, isso se volta contra as instituições democráticas. Tá? Eu acho que tem que ter um equilíbrio e não precisa, efetivamente, você criar um monstro para se defender do monstro. Muitas organizações internacionais de direitos humanos estão reclamando muito que o Brasil está violando os direitos dos prisioneiros brasileiros, porque o sistema tem condições inaceitáveis dentro das prisões. E muitas pessoas estão na prisão há muito tempo sem julgamento. Grande parte desse problema é a guerra às drogas, que o PT está sempre apoiando, mas está colocando muitos brasileiros, em sua maioria pobres, negros, jovens, na prisão. O senhor no passado apoiou essa guerra, mas agora o ex-presidente Fernando Henrique, junto com muitos líderes globais, disse que essa guerra fracassou e é desumana. O senhor concorda com isso ou quer continuar essa guerra? Veja, a guerra fracassou porque o Poder Judiciário é muito lento. Ou seja, tem pessoas que estão na cadeia há 2, 3 anos, sequer foram julgados. Sem julgamento. Sequer foram julgados. E também vale para o Lava Jato. É a mesma coisa. Também vale para o Lava Jato. É um problema do Poder Judiciário. Mas ninguém importa ser quando é jovem, negros, pobres, ficando na prisão 2, 3 anos sem Aí há uma preferência, isso nós temos denunciado. Eu tenho feito muitas reuniões com um grupo de jovens da periferia. Há uma preferência, na verdade, em prender negros e pobres ou matar negros e pobres. Ou seja, e isso é um problema que nós estamos tentando, não apenas um partido, mas o Poder Judiciário, a entidade de juízes, como é que a gente vai agilizar, sabe, a liberação e o julgamento dessas pessoas. Mas com essas condições do sistema de prisões brasileiros, é justo para colocar alguém dentro da prisão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, qualquer tempo, para possuindo drogas com essa pobreza, com essa... Eu sou pela descriminalização, portanto, eu não acho que um cidadão que cometeu um crime qualquer tenha que estar preso. Eu não acho que um cidadão que é pego, um usuário de droga, possa ser preso. Ou seja, essa pessoa muitas vezes precisa muito mais de orientação psicológica do que de cadeia. Ou seja, uma coisa é você prender um traficante, outra coisa é você prender um usuário. Eu sou contra, sabe, nos batemos contra. Agora, você tem um problema para enfrentar no Brasil, que ainda você tem um poder judiciário muito conservador. Então, minha última pergunta. Há muito tempo, o Brasil foi um dos líderes na América Latina, tratando os cidadãos gays com igualdade. E, na verdade, o Brasil foi mais progressiva do que os Estados Unidos e vários países na Europa com esse assunto. Mas agora tem esse movimento evangélico no Brasil que é muito forte e que quer reverter isso. E eu sei que o senhor, no passado, apoiou alguns direitos para os LGBTs, mas quero perguntar, o senhor agora apoia igualdade absoluta para os LGBTs sob a lei? Eu aprovo. Incluindo o direito para casar? Deixa eu lhe contar uma coisa, querido. No Brasil aconteceram coisas muito importantes. Veja, eu fui o único presidente da República que fiz uma conferência nacional com LGBT. Tá? Quando muita gente achava que era muito perigoso eu ir na conferência, eu fiz uma conferência com mais de 2.000 pessoas e foi uma lição extraordinária para o governo. Tá? Segundo, nós conseguimos aprovar, sabe, na Suprema Corte, a união civil.
o que foi um avanço extraordinário. Mas não é igual. Sabe? Nós fizemos agora no Plano Nacional de Educação... Mas não é igual do que o direito para casar para casais heterossexuais. É menos. Mas, de qualquer forma, a Suprema Corte tomar uma decisão dessa foi um avanço extraordinário. E apoia o direito para casar para eu apoio casais gays? Eu apoio o direito das pessoas tomarem a decisão que melhor lhe convier. Mas incluindo o direito para casar? Incluindo o direito para casar. Eu, quando falo de união civil, eu já falo em casamento. Tá? Eu, sinceramente, acho que as pessoas têm que viver como quiserem, desde que cada um de nós respeite o direito dos outros. Eu, aqui no Brasil, quando se tratava a questão do aborto, que se dizia que o aborto era uma coisa criminosa, eu costumava dizer, olha, eu, como cidadão, pai de 5 filhos, sou contra o aborto. Mas eu, como presidente da República, trato o aborto como uma questão de saúde pública. Porque a mulher tem o direito de escolher e não o senhor. Lógico. Sabe? Então eu penso que o Brasil tem evoluído muito, mas em alguns temas nós ainda estamos muito atrasados. Mas eu queria dizer uma coisa, mas eu queria fazer eu só queria dizer uma coisa para você, ainda sobre a questão Lava Jato, você que é um estrangeiro que está aqui no Brasil... E vamos ter uma aliança internacional. Então deixa eu lhe falar uma coisa. O que me preocupa nessa história do Lava Jato é outra tese que está em curso, como a tese da teoria do domínio do fato. É a tese que primeiro você detecta um bandido, você carimba alguém de bandido, aí você vai procurar crime para jogar nas costas dele. Eu estou dizendo isso porque todo santo dia aparece alguém dizendo, eles querem pegar o Lula, é o Lula que eles querem pegar. E eu, todo santo dia, eu digo... Porque eles acreditam que o senhor vai fazer a eleição de novo para a presidência. Eu duvido... É verdade que vai fazer? Fazer o quê? A eleição de novo para a presidência. Eu não sei, veja, se o motivo é esse, é uma bobagem. É uma bobagem. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu duvido que nesse país tenha algum empresário que diga que um dia discutiu 5 centavos comigo. Antes, eles deram muito dinheiro para apoiar a campanha do senhor. Tem muito apoio dos negócios, das empresas porque grandes. Aqui no Brasil só dá dinheiro quem é rico, quem é pobre não tem dinheiro para dar. Vamos ser francos. Em nenhum país do mundo, um candidato vende a sua casa para ser candidato. Precisa apoio dos ricos. É lógico. Nos Estados Unidos é até charmoso. Nos Estados Unidos até ganha prêmio que arrecada mais. O Obama, o Clinton, tive muito apoio do Wall Street, veja, grandes empresas. Então deixa eu lhe falar uma coisa pra você. Essa era a regra do jogo. Você pede dinheiro, o empresário dá o dinheiro, você presta conta, a justiça aprova a conta, acabou o problema. Para os ricos. Agora se criou essa ideia, e o PT defendia a ideia de que vamos acabar com o dinheiro privado na campanha e vamos fazer financiamento público, que é a forma mais digna de fazer campanha. Está prometendo que o PT não vai aceitar dinheiro para empresas grandes para fazer campanha? O PT decidiu não aceitar contribuição empresarial para a campanha eleitoral. Portanto, eu acho uma coisa extraordinária, uma coisa corajosa, e isso pode fazer renascer o PT com muito mais força. E se o senhor faz eleição na futura para a presidência, vai manter com essa promessa? Lógico, porque eu já sou muito conhecido. Mas tem muitos críticos da esquerda que o PT está apoiando muito com essa ideologia do neoliberalismo, que está protegendo o interesse dos ricos em vez de os interesses dos pobres. Isso é válido em parte? Não, nós vamos ter, na verdade, é que outra vez utilizar os trabalhadores e as pessoas mais humildes desse país para fazer a economia do Brasil voltar a crescer. Para isso nós precisamos de financiamento, de crédito e de parcerias. E isso, graças a Deus, eu quero ajudar a Dilma a fazer. Bom, agora muito obrigado pela entrevista, senhor presidente. Obrigado a você. Tá bom.